Okay, we're starting with we're going to finally turn our attention to the Gospels themselves. Então, finalmente nós vamos voltar a nossa atenção aqui para os Evangelhos. Each one of them is a biography of Jesus that was written in what's called a Greco-Roman biography form. Cada um deles são essencialmente biografias de Jesus escritas sob a forma de biografias greco-romanas. Each of these is a charismatic proclamation. Cada um deles é uma proclamação querigmática. So each one of them follow this kind of a storyline formula. Cada um deles segue um enredo fórmula, mais ou menos a mesma coisa. So while each one of the Gospels follow this sort of charismatic intent, they all have unique elements to their intent as well. Apesar de todos compartilharem aspectos de uma intenção de proclamação ou querigmática geral ou canônica, cada um deles tem elementos únicos em sua intenção. You'll note in the notes that I've given some charts. Você vai observar aí que você recebeu algumas tabelas, alguns charts aí. You can see how they follow sort of a biography form. Você vai perceber como que eles seguem uma forma biográfica. Yet each one is still different. E ainda assim, cada um deles é diferente. We want to look a little bit at the uniqueness of each of the Gospels and their purpose. Nós vamos olhar para a sua forma única a forma única de cada um e o seu propósito. We might get some insight when we look at the unique intent of each Gospel. E nós podemos ter aí alguma visão conforme analisamos a intenção única de cada evangelho. And the collective intent of, as we examine the different networks that the Gospel was addressing. E a intenção coletiva dessa coleção à medida que examinamos as redes, as comunidades que os evangelhos estavam abordando. You see a picture that I put there of the regional networks in the last third of the first century. Você vai ver aí uma figura que foi colocada aí da terceira parte do primeiro século. You see the Gentile churches that predominantly were the three missionary journeys, the writings of both Luke and Paul. Você vai ver aí as igrejas gentias, essas três viagens missionárias, Lucas e Paulo. You see the Asian mission network of 7 churches that John addresses. Você vai ver as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que João escreve. And the Jewish church diaspora, which you could have included both Mark and Peter in that area. E a diáspora das igrejas judaicas, que nós vamos incluir Marcos e Pedro nessa. And obviously there's an overlapping of each one of these spheres. E é claro que existe aí uma conexão entre cada uma dessas esferas. So we're going to look at what we learned from these situations. Então nós vamos aprender algumas coisas com essas situações. In Mark's network, na rede de Marcos, Mark worked with Peter. Marcos trabalhou com Pedro. This is what we know from church history. É o que conhecemos da história da igreja. Peter wrote his letters to the Jewish diaspora. Pedro escreveu suas cartas para a diáspora judaica. And Mark's gospel shares the same context. E o Evangelho de Marcos compartilha desse mesmo contexto. These churches were mostly Jewish. Essas igrejas eram basicamente judaicas. And Peter's letters are arguing for his churches to stay with the faith. E as cartas de Pedro está conclamando a eles que permaneçam na fé. We see the same context with the book of Hebrews and Jude. Nós vamos ver o mesmo contexto com os livros, as cartas aos Hebreus e a Judas. Now Mark's gospel makes sense because it's a simple kerygma, the proclamation. Então o Evangelho de Marcos faz sentido porque ele é uma proclamação simples. And it reinforces that the church was Jesus' plan all along. E essa proclamação reforça qual era que a igreja era o plano de Jesus desde sempre. Not for this new community to just be a remnant of Israel. Não era para que essa nova comunidade fosse somente um pequeno remanescente de Israel. You see Jesus, you see him in Mark's gospel. Você vai ver Jesus no Evangelho de Marcos leading a small community out of Israel.
liderando uma pequena comunidade fora de Israel. In a sense, breaking up families Em num sentido até de quebrando famílias into a family that would spread over all the earth. para uma família que se espalharia por toda a terra. You see this idea in the mustard seed parable. Você vai ver essa ideia na parábola do grão de mostarda. But Israel is seen as rejecting Jesus and heading for destruction. Israel aqui aparece como rejeitando Jesus e caminhando para a destruição. While Matthew's network isn't clear, Enquanto a rede de Mateus não é clara, his gospel is written from the same area as Mark. o seu evangelho é escrito na mesma área que Marcos. He appears to have drawn heavily on Mark's work, Parece que ele foi fortemente atraído pelo trabalho de Marcos. and Matthew makes a thorough treatment of the kerygma, E ele é um tratamento completo do querigma. and he demonstrates a command of Old Testament, E ele demonstra um tremendo domínio do Antigo Testamento. and he looks at Jesus' teaching as a preparation for entering into this new community. E ele olha para o ensinamento de Jesus como preparação para entrar nessa nova comunidade. So while Matthew was addressing churches that were mostly Jewish, Enquanto Mateus estava falando com igrejas que eram, na sua maioria, judaicas, both Jews and Gentiles are in view in his gospel. tanto judeus como gentios estão dentro da visão desse evangelho. It's sort of a charismatic bridge to the complete story that we find in Luke and Acts, É como se fosse uma ponte de proclamação ou querigmática para a história completa que nós vamos encontrar em Lucas e Atos. where Matthew has a masterful command of the Old Testament, Enquanto Mateus tem um comando completo do Velho Testamento, with the most comprehensive sermons of Jesus. com os sermões mais compreendidos de Jesus, sermões de Jesus melhores compreendidos. This gives us insight into how to interpret Matthew's discourses. Isso dá uma visão real de como interpretar os 5 sermões ou discursos de Mateus. 5 particular ones which we'll discuss later. 5 que nós vamos tentar discutir mais tarde. We see the Sermon of the Mount, where the focus is really the entrance into this new community. Nós vamos ver o Sermão da Montanha, que na verdade o foco é a entrada para essa nova comunidade. The mission of the disciples, which was to announce the community. A missão dos discípulos, que é na verdade anunciar a nova comunidade. The parables of the kingdom, that's a strange emergence of this new community. As parábolas do reino, que é o estranho aparecimento dessa nova comunidade. The new community rules, which was the announcement of the new community as the church. As novas regras comunitárias, que é o anúncio da nova comunidade como igreja. And then the end times issue, which was the new community in an eschatological context. E depois os fins dos tempos, que na verdade é a nova comunidade no contexto escatológico. So the things that Jesus was talking about in those 5 discourses can only be fully understood after the church had been revealed. Então, as coisas sobre as quais Jesus estava falando nesses 5 discursos só podem ser plenamente compreendidas depois que a igreja for revelada. So they understood some at the time of Christ, but it was dim. Eles entenderam algumas coisas no tempo de Cristo, mas era bem obscuro. But as Matthew now writes, he can see things clearly. Mas agora, conforme Mateus está escrevendo, nós podemos ver eles podem ver as coisas mais claramente. He's writing that Jesus was pointing to this new community, the church, all along. Ele escreve que Jesus estava apontando para essa nova comunidade, a igreja, o tempo todo. He was giving them instruction how to follow Jesus out of the old and into the new. Ele estava dando instruções em como seguir Jesus a partir do Velho Testamento e agora dentro do Novo. And in a sense, it was actually the path that the Old Testament was pointing to all along. E, num certo sentido, ele estava realmente mostrando o caminho do Velho Testamento e apontando para o Novo. Now, Luke's situation was different. A situação de Lucas, no entanto, é diferente. He was at the heart of Paul's network of Ele churches. estava dentro do coração da rede de Paulo. This was the new world of the church, Este era o novo mundo da igreja. because the heart of the church would be Gentiles. Porque o coração da igreja seriam os gentios. For them, they needed to know the whole story. Para eles precisavam aprender a história toda. And Luke writes 2 volumes to Theophilus.
E Lucas escreve 2 volumes a Teófilo, with his emphasis on the Gentiles. com a sua ênfase nos gentios. We see the Great Commission unfolding into the spontaneous expansion of the gospel. Nós vamos ver a grande comissão sendo revelada para dentro de uma expansão espontânea do We Evangelho. see it through the worldwide or empire-wide multiplication of churches. Nós vamos ver essa grande comissão acontecendo dentro da multiplicação de igrejas do império. All of this is part of the new community, the church. E tudo isso é parte da nova comunidade, a igreja. And that this was Christ's plan all along. E este era o plano de Deus desde o princípio. But now it's come to full view. E agora esse plano vem numa visão completa. So Luke tells Theophilus that he is writing him so that he will have the accurate context of all that has happened. Então, Lucas escreve a Teófilo falando para ele que ele vai ter um conteúdo bem preciso sobre o que estava acontecendo. So this 2-volume part of the canon Então, esses 2 volumes que são partes do cânon cannot be accurately understood without understanding the didache or the teaching of Christ. não pode ser precisamente entendido sem o entendimento da didaquê ou do ensino de Cristo. And without understanding the mystery of the kerygma, the church. E sem que haja compreensão do mistério do querigma, ou seja, a igreja. Now John's network Agora, a rede de João focus on the 7 churches of Asia Minor. foca mais nas 7 igrejas da Ásia Menor. We see them referenced in Revelations 1 and 2. E nós vamos ver elas referenciadas em Apocalipse 1 e 2. And these churches were a mixture of Jews and Gentiles. E essas igrejas eram uma mistura de judeus e gentios. You could say it was a transitional bridge. Você pode dizer que era uma ponte de transição. Both Jews and Gentiles are in view, Ambos, judeus e gentios, estão em vista, but mostly Gentiles. mas principalmente And os the gentios. gospel is going to go mainstream to the empire. E o evangelho ele vai se tornar logo o caminho principal dentro do império. And it's going to come face to face with Greek philosophy, E ele vai enfrentar as filosofias gregas face a face. which is actually the basis of our own Western thought. Que, na verdade, é a base dos nossos pensamentos And ocidental. so John is concerned about equipping the churches to experience real life in the Greek Roman world. Então, João está escrevendo para que as igrejas experimentem uma vida real dentro desse mundo greco-romano. Where they would experience the resurrection of Jesus in their spiritual life. Que eles experimentem a ressurreição de Jesus na sua vida espiritual. Where they would be equipped to share their faith in the battle of the Greek ideas. E para que eles sejam equipados a compartilhar a sua fé dentro dessa batalha das ideias gregas. So when we look at the Gospels, Então, quando nós olhamos para os evangelhos, we're saying, what are they really? nós perguntamos o que eles são na verdade. We could say that they are the reinterpretation Podemos dizer que eles são uma reinterpretação or the full theological reflection ou uma reflexão teológica completa on the charismatic prophetic sobre o querigma profético, that was based on an eyewitness testimony, baseada no testemunho ocular, which sets the whole story in its context, que define toda a história no contexto, which has now been understood by those that are writing, que agora é entendida por aqueles que estão escrevendo, with a full revelation of the church as a new people, com a revelação completa da igreja como um novo povo, apart from Israel, além de Israel, that's now emerging into a world movement, religion of its own, Christianity. que agora está emergindo em um movimento mundial, uma religião mundial própria, chamado cristianismo. So the Gospels make it perfectly clear Então, os evangelhos fazem isso perfeitamente claro what Jesus was up to in his time here on the earth, sobre o que Jesus estava fazendo aqui no seu tempo na Terra. that Jesus knew exactly what he was doing. Que Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. What has transpired in the church was his plan all along. Que o que agora é visto ou transpirado dentro da igreja, ele já fazia parte do seu plano desde o início. And this is perfectly consistent with God's plan all along. E isso é
perfeitamente consistente com o plano de Deus desde o início. So the apostles and their companions could now see the whole picture. Então os apóstolos e seus companheiros podiam agora ver a figura completa. It was clear what God was up to. Estava bem claro sobre o que Deus iria fazer. And the result of this combustion is that under the guidance of the Spirit of God, E como resultado, o resultado dessa combustão daquilo que está debaixo da direção do Espírito Santo, the Gospels have been produced, os evangelhos foram produzidos and the church is emerging from Judaism. e a igreja emergiu do judaísmo. So the new community, Então, essa nova comunidade it's not a Jewish remnant. não é um remanescente judaico. It's something totally new. É algo totalmente novo, It's of a grand scale, de grande escala, and yet at the same time it's deeply rooted in what God was doing all along, e ao mesmo tempo profundamente enraizado no que Deus estava revelando. even as he birthed Israel hundreds of years earlier. Assim como ele deu origem a Israel muitos anos atrás. Looking at each of the Gospels, Veja cada um dos evangelhos. we see Mark as a basic kerygma, Nós vamos ver Marcos como um querigma básico, with clear emphasis on Jesus creating a new household com clara ênfase em Jesus criando uma nova família that would start small and multiply beyond belief. que começaria pequena e depois se multiplicaria além do que se pode crer ou acreditar. Matthew's Gospel is the kerygma is truly that the Old Testament pointed to all along. No Evangelho de Mateus, o querigma é verdadeiramente o que o Antigo Testamento apontou o tempo todo. He provides a deep, convincing theological treatise of the kerygma, Ele fornece um profundo e convincente tratado teológico do querigma and he shows why Jesus was leading his followers out into a new community, the church. mostrando também como e por que Jesus estava levando seus seguidores para uma nova comunidade, a igreja. The two books of Luke and Acts, Os dois livros de Lucas e Atos, Luke gives us a sweep of the whole picture, Lucas tem ali, nós vamos ter uma visão de todo o quadro, the unfolding of the whole plan. o desdobramento ou a revelação de todo o plano. His work put Jesus' final commission of his disciples into perspective. O seu trabalho coloca a comissão final de Jesus aos seus discípulos em perspectiva. Because the fulfillment of this great commission is a worldwide multiplication of churches. Porque o cumprimento dessa grande comissão é a multiplicação mundial de igrejas. John presents Jesus as the Logos. João apresenta Jesus como Logos. He is the true word from eternity past. Ele é a verdadeira palavra da eternidade He's the passada. one that offers us true life. Ele é aquele que nos oferece a vida verdadeira. And it's in the context of a battle of Greek Gnostic ideas. E no contexto da batalha das ideias filosóficas gnósticas gregas, Which was dominating the culture of his time. que dominaram sua cultura greco-romana naquele tempo. So the picture becomes clear. Então a imagem agora está mais clara. What began with Jesus moving quickly from place to place, O que começou com Jesus se movendo rapidamente de lugar para outro, announcing that the kingdom had arrived and himself as the promised Messiah, anunciando que o reino havia chegado e ele mesmo como prometido Messias. he gathered a small band of 70 to make the base of his new covenant community. Ele reúne um pequeno grupo de 70 para formar a base da comunidade da sua nova aliança. Now this has mushroomed into a foundation of a global church, E agora se multiplicava nas fundações da comunidade global, based squarely in Gentile territory. baseada na igreja em território gentil. Therefore, Christianity has been born. O cristianismo, portanto, havia nascido. And this is a picture of what it looks like. A imagem, então, parece mais ou menos como isso. You see the preaching of Jesus in this chart, Você vai ver nesse quadro aqui a pregação de Jesus, the Peter's sermons that rooted the kerygma in the Old Testament, os sermões de Pedro enraizados no querigma no Antigo Testamento, Paul's letters that reveal the teaching of Jesus, as cartas paulinas revelando os ensinamentos de Jesus, and the gospel and the later letters that solidified both the kerygma and the didache. Os evangelhos e as últimas cartas solidificando o querigma e o didaquê. So when all of this is said and done, Então, quando tudo isso está dito e feito, what does it mean to follow Jesus? o que significa seguir If Jesus? we're to make disciples of Jesus, how do we do it?
Então, se quisermos fazer discípulos de Jesus, como fazemos isso? What are some of the implications of what we've been studying so far? Quais são as implicações do nosso estudo até agora? Number one is following Jesus means following him into the church. Então, em outras palavras, seguir a Jesus significa segui-lo em sua igreja. To follow Jesus means we have to embrace the gospel. Seguir Jesus significa que nós temos que abraçar o Evangelho. We ought to be baptized. Nós precisamos ser batizados. To be baptized is to come in submission to Christ, but also to be joined to the church. Ser batizado significa vir sob submissão a Cristo, mas também nos unir a uma igreja. So we're following Christ into the church. Então nós seguimos a Cristo dentro da igreja. Where one then becomes established in the teaching, the didache. Quando alguém se torna estabelecido ou firmado no ensinamento ou no didache. Where we fully are living in community. Quando nós estamos vivendo em comunidade completamente. Now, to say this, you've got to realize that there's no such thing as following Christ individually outside his community. Então, precisamos entender que não existe tal coisa como seguir a Cristo individualmente fora da sua comunidade. Like saying it's just Jesus and me. É como se a pessoa dissesse Jesus e eu. That's out of step. Isso não dá certo, está fora de sintonia. For us to conduct our life outside the church, para nós conduzirmos a nossa vida fora da igreja, by following Jesus and not joining the church, seguindo a Jesus e não se unindo à igreja, it's not possible to follow Jesus this way. Não é possível seguir Jesus dessa forma. If following Jesus means anything real to us, se é que seguir Jesus significa algo real para nós. Today, many people talk about following Jesus. Hoje muitas pessoas falam sobre seguir Jesus. Like it's only their personal spiritual journey. É mais ou menos uma espécie de jornada espiritual pessoal única. Almost like they have their own spiritual guru. É como se eles tivessem seu próprio guru pessoal. One of the books that Dan Kimball wrote. Dos livros que Dan Kimball escreveu. It kind of sort of details the phenomenon of our time. Ele dá detalhes do fenômeno do nosso tempo. And the title of his book is They Like Jesus but Not the Church. E o título do livro é Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. And the second part of it is Insights from Emerging Generations. E a segunda parte é uma visão de uma geração emergente. Many young moderns create their own small communities. Muitos dos jovens modernos criam suas próprias pequenas comunidades. But they essentially ignore the church. Mas essencialmente eles ignoram a igreja. They do not carefully follow the believers in the didache or the teaching. Eles não seguem cuidadosamente o cristianismo e nem o ensino. This is not by our definition following Jesus. Pela nossa definição, isso não é seguir Jesus. In my own generation, it was the discipleship organizations. Na minha própria geração eram as organizações de discipulado that sort of had this disconnect. Que tinham como essa desconexão. Now it's the young moderns that have this disconnect. E agora são os jovens que têm os jovens modernos que têm essa desconexão. George Barna wrote this other book. George Barna escreveu esse outro livro. And it seems like it's almost an invitation to go down the wrong path. E parece que é como um convite para ir pelo caminho errado. The title of this manifesto was called Revolution. O título desse manifesto é Revolução. And then a question mark was worn out on the church. Tipo assim, cansados da igreja. Find vibrant faith outside the sanctuary. E a segunda parte é encontre uma fé vibrante fora do santuário. And in the writings it's saying how millions of believers have moved beyond the established church. E nos seus escritos, Barna fala como milhões de crentes têm saído ou se movido além
da igreja estabelecida. While I appreciate the research that this man has done over the years, Enquanto eu aprecio as pesquisas que esse homem tem feito durante os anos, this shows a sad state of the church in North America. isso mostra o triste estado da igreja na América do Norte. It doesn't really show and support the plan of Christ for the church. Mas ele não suporta ou ele não dá suporte ao plano de Cristo para a igreja. There's so many church planting movements now in North America Tem tantos movimentos de plantação de igreja na América do that are Norte propagating their ideas around the world. que estão propagando as suas ideias pelo mundo. And they have this idea that wherever 2 or 3 are gathered, there's a church. E eles têm essa ideia de onde 2 ou 3 estão juntos tem uma igreja. So a father and son fishing on a Sunday morning is the church. Então um pai e um filho pescando num domingo de manhã é a igreja. And they base this on Matthew 18:2. E eles baseiam isso em Mateus 18, Showing you that you can almost do anything you want to do with the Gospels if they're not rooted in the teachings of Christ. mostrando que você pode fazer quase qualquer coisa com o Evangelho se você não estiver baseado ou enraizado nos ensinos de Cristo. So our first implication that we're saying is that following Jesus means following him into the church. Então, a primeira implicação que nós temos é seguindo a Jesus significa segui-lo em sua igreja. And the second implication is this, is you cannot separate Jesus and the apostles and be following Jesus. E a segunda implicação é essa: você não pode separar Jesus e os apóstolos e seguir Jesus. Following Jesus means what he continued to do and teach through the apostles. Seguir Jesus significa seguir o que ele continuou a fazer e ensinar por meio dos seus apóstolos. As we recall again the beginning of Luke and Acts, Conforme nós nos lembramos de novo sobre o início de Lucas e Atos, Acts is what Jesus continued to do and teach. Atos é aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar. And don't forget the discourse in the Gospel of John, E não se esqueça do discurso ou do sermão no Evangelho de João, where Jesus said, "The Spirit will take what is mine." quando Jesus falou: o Espírito falará daquilo que é meu, My teaching, and disclose it to you in the future. meu ensinamento, e revelará a vocês no futuro. If we set this sort of Jesus versus the apostles, Se nós colocarmos essa questão aqui, Jesus contra os apóstolos, it's a way for us to almost dismiss everything that Christ teaches on the church. é uma forma que nós temos de dispensar quase tudo que Jesus ensinou à And it igreja. makes you follow your own plan instead of the plan that he has for us. Faz com que você siga o seu plano em vez do plano que ele tem para nós. You might think that following Jesus by just following him in the Gospels, but you're not really following him right. Nós podemos pensar que nós estamos seguindo Jesus somente por seguir o Evangelho, mas na verdade assim não estaremos seguindo ele corretamente. Which leads us to this third implication. O que nos leva à terceira implicação. The apostles' teaching is the foundation of the church and the starting point for establishing believers in the faith. O ensinamento dos apóstolos é o fundamento da igreja e o ponto de partida para estabelecer os crentes na fé. So Christ reveals the church through the apostles, Então, Cristo revela a igreja através dos apóstolos and Christ is the cornerstone. e Cristo é a pedra angular. So the apostles and prophets are the foundation, Então, os apóstolos e profetas são a fundação, and it's on this foundation that he builds the entire edifice. e é nesta fundação que ele constrói todo o edifício. Jesus has a plan. Jesus tem um plano. It's a worldwide multiplication of churches. É uma multiplicação de igrejas pelo mundo todo. He has a plan for these Ele churches, tem um plano para essas igrejas. and his plan requires establishing believers in the faith. E o seu plano requer que nós estabeleçamos crentes na fé. It's not our option to change. Não é a nossa opção mudar. It's not option to do the job the way we want to do it. Não é a nós fazer o trabalho da forma que nós queremos fazer. We can't just do this through some massive discipleship organizations that don't recognize the value of the church. Nós não podemos fazer isto através de organizações gigantescas de discipulado que não reconhecem a igreja. But we need to follow it based on the foundation that Christ has given us. Mas nós temos que seguir basicamente a fundação que Cristo deixou para nós. The fourth implication A quarta implicação is that we cannot accurately and fully understand the Gospels é que nós não podemos entender com exatidão e totalmente os evangelhos without understanding the Didache. sem compreender a didaquê. So therefore you cannot clearly and solidly follow Jesus
Então, em outras palavras, você não pode seguir clara e solidamente a Jesus without understanding the teaching. sem entender o ensinamento. So the Gospels were written after the church Então, os evangelhos foram escritos depois da igreja, as Christ's plan for the age was revealed. conforme o plano de Cristo para a era revelada. So the Gospels already assume that. Então, os evangelhos já assumem essa posição. They were written by the apostles Eles foram escritos pelos apóstolos or their close associates, ou aqueles discípulos próximos, explaining to the church the entire picture of what Christ was doing then, explicando para a igreja um quadro completo do que Cristo estava fazendo lá, in light of all that had happened. à luz de tudo aquilo que havia acontecido já. Let me give you the illustration of Matthew 16 and 18. Deixa eu te dar uma ilustração de Mateus 16 e Mateus 18. How could you understand what Jesus meant by the little glimpse in the gospel about the church without understanding Ephesians 3? Como que você poderia ter um entendimento do que Jesus realmente quis dizer sobre um pequeno entendimento dos evangelhos na igreja sem entender Efésios 3? How could you understand what Jesus meant by you are my family Como que você pode entender quando Jesus diz que o que Jesus quis dizer sobre vocês são minha família, that we find in Mark without having the full understanding of his teaching? que nós encontramos lá em Marcos sem ter o completo entendimento do seu ensinamento? With these two illustrations alone, Com essas duas ilustrações apenas, if we would only look at the Gospels, e se nós somente olharmos para os evangelhos, you could go create your own little community você poderia ir criar sua própria pequena comunidade, where your needs and purposes are met. onde as suas necessidades e propósitos são cumpridos. I could give you dozens of examples Eu poderia dar-te dúzias de exemplos of how people use the Gospels to create their own plans, como as pessoas usam os evangelhos para criar os seus próprios planos, rather than following the Christ plan of the church. ao invés de seguir o plano de Cristo para a igreja. This leads us to Para as igrejas. one more implication. Vamos ver mais uma implicação. Becoming established in the faith is beginning with the first principles. Ser estabelecido na fé começa pelos primeiros princípios. So Paul expected the believers to begin with the first principles of the faith, Então Paulo esperava que os crentes começassem com os primeiros princípios da fé, to be grounded in the teaching that they received from him and the other apostles. para que se enraizassem e se fundassem no ensinamento que receberam dele e dos outros apóstolos. What he taught them was the faith. O que ele ensinou a eles foi a fé. Used the word the deposit or the sound doctrine. Usou as palavras como depósito e a sã doutrina. This was the tradition that they were supposed to pass on. Essas eram as tradições que eles estavam supostos a passar para frente. The writer of Hebrews expected them to understand the faith that they had received. O escritor aos Hebreus esperava que eles entendessem a fé que eles haviam recebido. And if they hadn't received it, go back and relearn the first principles in Hebrews 5. E se eles não tivessem entendido ou recebido, que eles voltassem e reaprendessem os primeiros princípios ou rudimentos lá em Hebreus 5. In 2 Peter 3, Peter warned his readers Em 2 Pedro 3, Pedro avisa os seus leitores that Paul laid a careful foundation and the unestablished and untaught would distort it. Ele avisa que Paulo lançou fundamentos cuidadosamente que aqueles que não estavam estabelecidos e aqueles que não tinham o entendimento iriam distorcer. So watch out. Então ele estava dizendo, preste atenção, fique atento. The discipleship process of the Western discipleship movement, O processo de discipulado do movimento de discipulado ocidental, it confuses the entire process of properly establishing believers in the faith. ele confunde todo esse processo de estabelecer corretamente os crentes na fé. Baptism is ignored because they're not incorporating people into churches. O batismo é ignorado porque ele não incorpora pessoas na igreja. The first principles are ignored because they start with the Gospels. Os primeiros princípios são ignorados porque eles começam com os evangelhos. The Christian life is reduced to a few basics from the Gospels that actually form a sort of pattern of life, but the church involvement is just a token expression. A vida cristã é reduzida
algumas coisas básicas dos evangelhos que, na verdade, formam um certo padrão de vida, mas com a igreja, com o envolvimento da igreja, assim, como algo sem significativo. And by the way, serious theology is often off the radar of their understanding. A propósito, uma teologia séria está fora daquilo que eles entendem. I don't have any beef or trouble with discipleship organizations that begin with the kerygma. Eu não tenho nada a ver com as organizações de discipulado, começando com o querigma. But when we're looking at this discipleship process, Mas quando nós olhamos para esse processo de discipulado, and we look at it independent from the church, e quando nós vemos ele independentemente da igreja ou fora da igreja, and we get that understanding based on the Gospels, e nós entendemos ele fora dos evangelhos, it's a way of laying a wrong foundation. é a forma de lançar a fundação errada. Ou, let me correct one thing. Quando nós olhamos para esse processo de discipulado, tirando a igreja, fora da igreja, é como se nós lançássemos o fundamento errado para aqueles que estão sendo discipulados. So we'll look at this little picture, this catechetical process that we can visualize. Então, vamos olhar, tem uma pequena figura aí do processo catequético visualizado. What should establishing or discipleship process look like? Como que esse processo de discipulado parece? We see the kerygma, the proclamation of the gospel. Nós vamos ver aqui o querigma, ou a proclamação do evangelho. We see the baptism incorporated into the Christ and the church. Nós vamos ver o batismo como incorporando a Cristo e a igreja. We see the didache, which is the teaching to observe all things. E nós vamos ver aqui o didache, que é o ensinamento para observar todas as coisas. This was rooted in what Jesus gave in his Great Commission in Matthew 28:19 and 20. Isso está enraizado naquilo que Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos, em Mateus 28, do 18 ao 20. The disciples were supposed to go. Os discípulos estavam supostos a ir. They were to preach the kerygma. Eles tinham que pregar o querigma. They were to baptize, Eles tinham que batizar, which was to incorporate believers into the new que community. significa incorporar crentes nessa nova comunidade. And then to teach E depois ensinar, the didache, que é o to didache, teach them all that Jesus commanded. que seria ensiná-los tudo o que Jesus havia mandado. This is what he taught them in the past, Isso foi o que ele ensinou aos discípulos but do this is passado. also how we're supposed to do discipleship in the present Mas isso também é como se deve fazer discipulado no presente and also in the future. e também no futuro. Jesus is referring to all his teaching that was delivered to them, Jesus está se referindo a todo o ensinamento que ele entregou a eles, including all that would be delivered to them. incluindo a tudo aquilo que seria incluído ainda a So eles. after these first principles are laid in their lives, they move on to maturity. Então, depois que todos esses primeiros princípios são cuidadosamente lançados na vida deles, eles serão levados à maturidade. So you begin with the first principles in apostolic teaching Então, você inicia com os primeiros princípios e o ensino apostólico, because the Gospels then assume that you have an understanding of the didache in our training. porque os evangelhos, eles assumem, a pretensão é que você já tem um conhecimento do didache, ou pelo menos um entendimento do didache. So this doesn't necessarily mean it has to take a long time. Isso não necessariamente quer dizer que precise tomar um tempo muito grande. When Peter brought his message to Cornelius' home, Quando Pedro trouxe a mensagem à casa de Cornélio, in just a brief presentation of the kerygma, numa pequena apresentação do querigma, they believed on the spot. eles acreditaram, eles They were creram. baptized immediately and incorporating to the first Gentile church in Antioch. Eles foram batizados e incorporados à igreja em Antioquia. And there they could begin their discipleship process. Então eles puderam começar o seu processo de discipulado. You know, when we look at this idea of, whether we're teaching orally or literally,
Quando nós olhamos para essa questão, se a gente voltar brevemente para a questão da oralidade e da alfabetização, whether it's oral reasoning or literate reasoning, se existe uma racionalização oral ou uma racionalização escrita, people again try to sometimes put at odds the epistles from the Gospels. as pessoas tentam separar ali os evangelhos das epístolas. But it's interesting that in Paul's day, Mas é interessante que nos dias de Paulo, about 90% of the Greek-Roman world was illiterate or non-literate. é interessante que 90% das pessoas eram iletradas. And yet Paul expected them to follow the letters that he wrote to the churches. E Paulo esperava que eles lessem ou que eles ouvissem das epístolas que ele escreveu. But what I'm saying is his letters were not some abstract theology. O que eu estou dizendo é que as cartas de Paulo não eram uma teologia abstrata, They were integrated communication. elas eram uma comunicação integrada, It was filled with real-life situations of churches. elas estavam cheias ou completas de situações de vida real. And all of his charisma references to the Old Testament stories pointing to Christ. E todas as suas referências querigmáticas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. The sixth point that we look at O sexto ponto que nós queremos olhar aqui hoje is that following Jesus é que seguir a Jesus means his community is a higher order than family, ethnic, or national identities and relational networks. significa que sua comunidade é uma ordem superior às identidades familiares, étnicas ou nacionais e redes relacionais. The church family is a real family. A igreja ou a família da igreja é uma família real. We ought to see our families in a family of families idea in the church. Nós precisamos ver as nossas famílias incluídas dentro de uma família de famílias que é a igreja. We are not just to attend church, Nós não podemos só frequentar a igreja, but to become part of its very life. mas nós precisamos nos tornar parte da sua vida. The life of Christ includes the idea of the Lord's Supper, A vida de Cristo, que inclui a ideia da Santa Ceia, the care of widows, o cuidado com as viúvas, the adorning of the gospel in our community by how we live in our community life. adornando o Evangelho na nossa comunidade pela forma como vivemos a nossa vida em comunidade. That we're seeking the welfare of the cities we live in. Conforme nós procuramos o bem da cidade em que nós vivemos. That there's something going on in us that we're maturing in the image of Christ locally that other people can see. Quando acontece de nós termos uma maturidade dentro da nossa coletividade, em que as pessoas, da nossa coletividade cristã, em que as pessoas possam ver isso. So we've set in context the idea of the Gospels. Então, nós baseamos aqui o nosso contexto na ideia dos evangelhos. That when they were written after the time period of most of the letters. Que eles foram escritos, ou quando eles foram escritos depois do período das cartas. They were written already with the idea of the church. Eles foram escritos já com a ideia de igreja. And they were solidifying for all of the churches the reality that they were part of the called out new community. E eles estavam solidificando a ideia em todas as igrejas de que eles eram partes dessa nova comunidade. So despite any persecution that they might have at that time, então, a despeito de qualquer perseguição que eles pudessem estar passando naquele momento, they would not draw back. Eles não poderiam voltar atrás. To the pressure of Judaism. Pela pressão do judaísmo. For God's plan had been revealed. Porque o plano de Deus havia sido revelado. Jesus had come to announce and do what he expected to do. Jesus havia vindo para fazer e revelar aquilo que ele havia falado que ia fazer. And they could be confirmed on the foundation that they had received. E eles poderiam estar confirmados na fundação que eles receberiam. So it's on that basis that we're going to begin studying through the different Gospels. Então é nessa base que nós vamos começar a estudar nos Evangelhos. Let me just open up for a couple questions before we continue on to the Gospel of Mark. Deixa eu abrir aqui para algumas questões antes de nós começarmos o Evangelho de Marcos. Questões? Comments or questions? Comentários, questões, o que você tiver aí.
Andrew, do we have Só um some? comentário que às vezes nós queremos fazer o didaquê preceder o batismo. Ou seja, nós pegamos o Evangelho, fazemos o querigma, mas nós queremos que a pessoa esteja completamente formada no Evangelho e não se batizar dessas pessoas. Eu entendo. Posso traduzir, pastor? Oh, please. He's saying that he's making a comment actually that sometimes we want to make the dedicate before baptizing. We do the kerygma, we proclamate the gospel, and then we want to get the person totally formed before baptizing. Mhm. Pode continuar, pastor. O que eu creio é de fato isso, que se a pessoa tem o entendimento do Evangelho, se ela de fato aceitou Jesus como seu Salvador, ela sabe que vai ter outras instruções que ela vai ter na vida dela para o resto da vida, que vai formando a vida dela como membro de Cristo. Mas se ela tem a convicção em Cristo Jesus, ela pode e deve ser batizada. I understand that if the person has the full understanding of what is Christ and what's this new community, let's put this way, and the person knows that he or she will have to continue learning after that to form their lives or his life, I believe that he can and he needs to be baptized and then continue the dedication. Correct. Yeah. Correto, pastor. Thank you very Correto. much. Thank you. Okay. Pois não. Só para clarificar a pessoa, claro, o querigma vai pregar o evangelho para a pessoa, ela entrega a sua vida para Jesus, é batizada e vai receber o didaquê. Esse querigma, a ideia não é que esse querigma é só os evangelhos. O querigma é a proclamação do Evangelho. E o didaquê seriam todos os ensinamentos, incluindo os Evangelhos. Deixa eu traduzir. Pastor Simon is asking about the proclamation. The proclamation would be the Gospels. Yep. And then the dedicate would be all the teachings, including the Gospels. Yes. Let me try to explain that. The proclamation is the gospel itself. Então, a proclamação é o evangelho em si. The fact that Jesus was a sinless man, he was born of a virgin, he died for our sins, he rose again, he's sitting in heaven to judge the living and the dead. That's the gospel. Então, o fato de que Jesus nasceu de um nascimento virginal, cresceu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e vai voltar para julgar vivos e mortos. Essa é a proclamação do evangelho em si. The understanding of the gospel, the belief in the gospel, the proclamation, we can find the forgiveness of our sins and acceptance into the new community. Então, o entendimento desse evangelho, em resumindo, nos faz, e o recebimento nosso dentro dessa nova comunidade nos faz crentes. So we're trying to say there's the gospel that gives us the power to be Christians. Nós estamos tentando aqui, então, dizer que tem esse evangelho que nos dá o poder de nos tornar cristãos. There's when we look at the teachings, the gospel really is what gives us the power to live out the teachings. Quando nós olhamos os ensinamentos, na verdade, o evangelho é o que nos dá o poder de viver esses ensinamentos. When we talk about the word, the gospel versus the gospels, quando nós falamos das palavras o evangelho e os evangelhos, we're trying to say that the Gospels are something that need the teaching of Christ for us to understand fully the implication of the Gospels. Quando nós falamos a palavra Gospels ou Evangelhos, é o ensinamento que nos dá a condição de entender sobre Jesus e sobre os seus evangelhos. Because when we look at the Gospels themselves, the writings,
Quando nós olhamos para os escritos, os evangelhos, it helps us to see what Jesus' intention for the church is. nos ajuda a ver qual a intenção de Jesus para a igreja. And it helps us to settle on the issue of the fact that it's a called out community. E nos faz entender ou nos faz fundar ou estarmos fundados dentro do entendimento de que a igreja é uma nova comunidade. And his plan is for the multiplication of churches, that's part of God's plan for the kingdom. E o plano é a multiplicação de igrejas, que é a parte do plano de Deus para o reino. And so when we're talking about sort of the discipleship movement of the church, Quando nós falamos sobre esse movimento de discipulado da igreja, you can't really do the didache, the teachings of Christ, apart from receiving the gospel. você não pode, na verdade, fazer os ensinamentos de Jesus, a didaquê, fora do evangelho. The goal is not reformation, it's transformation. O objetivo não é reformar, mas sim transformar. Transformation can't take place without a renewed spirit. A transformação Renewed spirit cannot take place, yeah. A transformação não pode acontecer sem o mover do Espírito. So we need that, and so the church after that, when they receive the Gospels historically, Então a igreja, a pessoa quando recebe os evangelhos historicamente, it was helping the church that had lived already 30 or 40 years. estava ajudando a igreja, na verdade, que já estava viva há 30, 40 anos. They were losing the eyewitnesses of the apostles now. Eles estavam perdendo aquelas pessoas que eram testemunhas originais, os apóstolos. And so these Gospels it was a testimony of the proclamation, Os evangelhos foram um testemunho da proclamação, but it was also formed within the teachings of Christ to show his intention that God had for the church and for mas this community. também foi formado dentro dos ensinamentos de Cristo para que ele tinha como intenção para toda a sua igreja e sua comunidade. So sometimes I just differentiate between the gospel and the gospels. Às vezes, então, nós vamos diferenciar entre o evangelho e os evangelhos. Because the gospel that we need to receive is really just a testimony of Christ. Porque o evangelho que nós precisamos receber é, na verdade, o testemunho de Cristo. And the gospels further inform that area. E os evangelhos mais tarde informaram essa But área. if we start by learning to disciple from the gospels apart from the epistles, Mas se nós começarmos a ensinar dos evangelhos sem as epístolas, we can lose the vision of the church, nós podemos perder a visão da igreja. and it can become an individualistic kind of a thing. E pode se tornar algo individual. And we misinterpret many of the verses that we would read. E aí nós vamos interpretar de forma errada os versículos que nós I'm not lemos. sure if I answered. Eu não if you sei, had eu a não tenho further question. certeza se eu respondi. Yes. Sim. Pastor Salmão, desculpe, pastor Nani. Então, nós poderíamos... Deixa eu ver se eu estou entendendo o que o pastor Salmão está falando, e se é mais ou menos o que eu também estava pensando, que no querigma nós estamos proclamando o Evangelho e estamos dando a pessoa os primeiros passos para a fé. E depois dele, sim, um discipulado mais aprofundado, que é o de daqui. Is that right? Yes. Pastor Joel is actually summarizing, saying, well, in the kerygma we are announcing and giving them the first steps in the faith, and then we will have the dedicate, which is more profound. Right. Yeah, Yes, it's exactly, Pastor. it's hard to get in, the como entrar and then how to live when you're in. e depois como Yeah. viver quando você estiver lá dentro. Yes. So, I'm sharing this because it seems today Eu estou compartilhando isso porque parece que hoje em dia people have very little interest in how to live once you're in the kingdom. as pessoas têm muito pouco interesse em aprender em como viver uma vez que já estão dentro do reino. I hear so many people talk about how somebody gave their life to Christ. Eu vejo tantas pessoas falando em como eles entregaram sua vida a Jesus, They never become part of a church. mas eles nunca se tornaram parte da They igreja. never continue to learn about the things of the kingdom. Eles nunca continuaram aprendendo sobre as coisas do reino. They live their lives just like everybody else. Eles vivem a vida assim como todos os outros vivem, But they're walking around like they're just as saved as anybody else.
mas eles andam e dizem que são... ou melhor, eles andam de forma como que não é salvo como todo mundo. But that's because they only have a portion of a truth. Mas isso é porque eles só têm uma porção da verdade. Jesus says we got to pick up our cross. Jesus falou que nós temos que tomar a nossa cruz Follow after him. e segui-lo. There's a price that we pay. Tem um preço a ser pago. We don't pay that price for our salvation, E nós não pagamos para a salvação, but we pay that price so that we can be able to present the gospel to others. mas nós pagamos aquele preço para que nós possamos ser capazes de apresentar o evangelho a outros. Amém? Any other questions? Alguma outra Comments? questão ou comentário? Sim? Amém. Okay, we're going to continue continuar, in então. the Gospel of Mark. We'll have about 20 minutes or so. Então vamos para a unidade 2, o Evangelho de Marcos. Nós ainda temos aí uns 25 minutos. We begin by, in all of the books when we study, we always ask the question, what's the intent of the writer? Então, em todos os livros que nós lemos, a gente tem que começar com uma pergunta: qual a intenção do escritor? Because every one of us, if we write a letter, if we're doing a message, we always have an intention behind what we're trying to communicate. Qualquer um de nós, se a gente estiver escrevendo uma carta ou uma mensagem, todos nós temos uma intenção por trás daquilo que nós queremos comunicar. Mark begins with a very simple statement in the very first sentence. Marcos começa com uma declaração muito simples na primeira sentença. He says it's the beginning of the good news of Jesus Christ. Ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo. It's in essence, it's the heart of the gospel message. Em essência, é o coração da mensagem do Evangelho. What the early church called the kerygma. O que a igreja primitiva chamou de querigma, It's the proclamation of the good news. que é a proclamação das boas novas. The word beginning has a range. A palavra início ou princípio tem um range, Yeah, it's a beginning. uma extensão, é Yeah, o início. It's foundational to what's going to happen. Ela é fundacional àquilo que vai acontecer. And the word good news is literally the word evangelho, or E a palavra boas novas é literalmente a palavra evangelho, which means good news or the gospel. o que significa boas novas ou evangelho. So this gospel that the churches embrace began here. Então, esse evangelho que as igrejas abraçaram começou aqui. This is the heart of the story. Esse é o coração da história. And in verse 4 and also verse 14, E nos versos 4 e também no 14, Mark speaks of both John the Baptist and Jesus Marcos fala dos dois, de Jesus e de João Batista, as proclaiming a message. como proclamando uma mensagem. John was a baptism of repentance, João falava de um batismo de arrependimento, and Jesus was a proclamation of the good news. e Jesus estava falando da proclamação das boas novas. And this Greek word kerusso means to proclaim. E a palavra grega kerusso significa proclamar. And the kerygma has the same root word, which means proclamation. E o querigma tem a mesma palavra raiz que significa proclamação. That's why the early church called the proclamation of the gospel the kerygma. E é por isso que a igreja primitiva chamou a proclamação do evangelho de querigma. So Mark is a gospel-long narrative of the proclamation of the gospel, Então Marcos é um evangelho com uma longa narrativa da proclamação do evangelho. and it's authoritative because it's the first of its kind. E é autoritativo, não autoritária, mas é uma autoridade no assunto porque é a primeira da sua forma. Three more gospels will follow. 3 outros evangelhos iriam se seguir depois dele. So on the elementary level, it's the first treatment of the kerygma story. Então, num nível elementar, é o primeiro tratamento da história do querigma, ou da querigma. And it's intended to be an authoritative statement that the churches can rely on. E a intenção era que fosse uma declaração autoritativa em que as igrejas poderiam estar baseadas nela. So we know from the previous session that we talked about that the book of Mark is a Greco-Roman form of biography. Então nós sabemos das nossas sessões anteriores que o livro de Marcos é uma forma greco-romana de biografia. It's the Greek word for lives.
É a palavra grega para vidas. So at one level, Mark is simply an expansion of the charismatic statement. Então, num nível, Marcos é simplesmente uma expansão da declaração querigmática That had been shaped by Peter and the apostles, remembering those 5 sermons in the book of Acts. que havia sido formada por Pedro e os apóstolos, e lembre-se dos 5 sermões em Atos. And also had been received by Paul and others in the statement form that we see, for instance, in 1 Corinthians 15. E também havia sido recebido por Paulo e pelos outros numa forma de declaração, como é visto em 1 Coríntios 15, de 1 a 6. So within this charismatic storyline of this gospel, Então, dentro deste enredo querigmático do seu evangelho, Mark weaves several themes that we will visit in the different segments today. Marcos tece vários temas que nós visitaremos nos seguintes segmentos hoje. It includes things like the kingdom has a mystery element. E incluem coisas como o reino tem elementos misteriosos. He'll deal with the coming death and resurrection of Jesus. Ele vai lidar com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus. And he'll deal also with this idea of the new community. Ele vai lidar também com essa ideia de nova comunidade. All of this teaching on the kingdom and its fulfillment, Jesus' coming, death and resurrection, and the new community he's building, Em todo esse ensinamento sobre o reino e seu cumprimento, a vinda, a morte, ressurreição de Jesus e a nova comunidade que ele estava construindo, all of this falls within the intent of making the charismatic story the official eyewitness-based testimony that would carry Peter's authority, who was an official account. Então, tudo isso se encaixa na intenção de tornar a história do querigma um testemunho oficial baseado em testemunhas oculares, que levaria a autoridade de Pedro a se tornar uma história oficial. So, on another level, Então, em outro nível, getting at the intention of the Gospel of Mark, chegarmos à intenção do Evangelho de Marcos interpreting it correctly, e interpretá-lo corretamente, it's a complex matter that assumes an accurate understanding of all the things that transpired between the time of Jesus and the writing of this gospel. é um assunto complexo que pressupõe uma compreensão precisa de tudo o que aconteceu entre o tempo de Jesus e a escrita desse Evangelho. So it assumes many complex things. Então, isso pressupõe muitas coisas complexas. It assumes the formation of the gospel statement. Ela assume a formação da declaração do Evangelho. It assumes all the teaching that Jesus delivered to the apostles, which they delivered to the churches in the letters. Ele pressupõe todo o ensinamento de Jesus entregue aos apóstolos, que, na verdade, foi entregue às igrejas através de cartas. It also assumes the cultural situation of the church Ele pressupõe também a situação cultural da igreja, that had emerged from Judaism with the pressure of Jewish churches trying to return to Judaism. que emerge do judaísmo com a pressão das igrejas judaicas para o retorno ao judaísmo. It also requires us to read Mark through a certain lens. Mas isso também nos requer requer de nós que leiamos Marcos através de determinadas lentes. To understand Mark, we have to look at the lens of Peter, Para que nós entendamos Marcos, nós temos que olhar através das lentes de Pedro, who also was writing to the churches at the end of his life. que também escreveu às igrejas no final da sua vida. Well, you say, well, why Peter? E você pode perguntar por que Pedro? You look at a little bit of a church history here. Se você olhar por um pouquinho da história da igreja aqui, And while we understand that Mark was an author of the Gospel of Mark, e enquanto nós entendemos que Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, some of the church historians recognize Mark as Peter's interpreter. Alguns dos historiadores da igreja reconhecem Marcos como o intérprete de Pedro. So while Peter was attempting to record his significant eyewitness accounts of Jesus, Então, enquanto Pedro está tentando
gravar ou registrar todos as suas experiências visuais com Jesus. So Peter had referred to Mark like a son to him. Pedro havia se referido a Marcos como um filho para ele. You know, similar to like Paul and Timothy had that kind of relationship. Mais ou menos como Paulo e Timóteo tinham aquele relacionamento. And everywhere in Mark's gospel, Peter appears. E todos os lugares do Evangelho de Marcos, Pedro aparece. And so we assume that these accounts were written from Peter's perspective again and again. E nós cremos que esse Evangelho foi escrito dentro da perspectiva de Pedro continuamente. In the beginning of the gospel and when Jesus calls the disciples, No início do Evangelho, quando Jesus chama os seus discípulos, Peter is marked out as the main eyewitness source. Pedro é mencionado como a principal fonte de testemunho ocular. In writing, this is called inclusion. E escrevendo dessa forma é conhecido como inclusão. So you see Peter as the main source or the lead witness of what Mark is introducing in his gospel. Então você vê Pedro claramente como a principal fonte ou a principal testemunha do que Marcos está incluindo em seu evangelho. So when we read the Gospel of Mark, Então quando nós lemos o evangelho de Marcos, we also want to read it in light of Peter's letters to the Jewish churches. nós queremos também ler esse evangelho dentro da luz ou trazendo à luz as cartas de Pedro às igrejas That had been scattered about the Eastern Roman Empire. que haviam ou que estavam espalhadas dentro do Império Romano Oriental. Peter was concerned that these churches would go back to Judaism under the pressure of persecution. Pedro tinha a preocupação de que essas igrejas poderiam voltar ao judaísmo debaixo da pressão da perseguição. So Mark also must be read as an authoritative account of the historicity of Jesus' story. Marcos, portanto, precisa também ser lido dentro de uma declaração autoritativa da historicidade da história de Jesus, That produced this charismatic statement that everyone received. que produz essa declaração carismática que todos nós recebemos. You could say it's an eyewitness-based account that was rooted in Peter's eyewitness accounts. Podemos dizer que esse evangelho é baseado numa testemunha ocular e essa testemunha ocular seria Pedro. You could put it all together Colocando tudo isso junto and see Mark's intention for his gospel. E ver que a intenção de Marcos para o seu evangelho, Even though it's a little complicated here, look at it this way. embora seja bem complexa aqui, podemos olhar dessa forma. We've put this in writing for you to have. Nós escrevemos aqui para que você tenha. But Mark set out to write an eyewitness account based on Peter, Go ahead. even though it was in his own writing, in a Greco-Roman biographical form, which in light of Peter's letters was intended at first reading to stabilize the Jewish churches, which the clear prophetic awareness that this would be read by all churches and used by those churches in an eyewitness apologetic as well. Thus it ultimately had the wider audience in mind. Então, Marcos começou a escrever um relato de testemunho ocular baseado em Pedro, ainda que em sua própria redação, em forma biográfica greco-romana, que, à luz das cartas de Pedro, pretendia, em primeira leitura, estabilizar as igrejas judaicas com clara consciência profética, que esse evangelho seria lido por todas as igrejas e usado por essas igrejas também como uma testemunha ocular apologética. Assim, em última análise, tinha o público mais amplo em mente. So he used a consistent form of the Greco-Roman biographical form, and he integrated several theological charismatic themes laid out by Jesus, though not understood until after the Spirit came, the church unfolded and all the clear teaching of Jesus was delivered. Então, ele usou uma estrutura narrativa querigmática consistente com a forma biográfica greco-romana, a bios, e integrou vários temas teológicos querigmáticos claramente expostos por Jesus, embora não compreendidos até depois da descida do Espírito. A igreja foi instituída e todo o claro ensinamento de Jesus foi entregue. Da seguinte forma,
So we see these three things unfold clearly in Mark's gospel: the kingdom and its mystery element, Jesus coming, death and resurrection, and then the new community. Nós vamos ver essas três coisas reveladas no Evangelho de Marcos. O reino como seu elemento misterioso, a morte e a ressurreição de Jesus e a nova comunidade. So the Gospel of Mark lays the first eyewitness account for establishing an authoritative foundation for the Jesus story for the post-eyewitness churches. Então, o Evangelho de Marcos lança o primeiro relato de testemunho ocular para estabelecer uma fundação oficial para a história de Jesus para as igrejas pós-testemunhas oculares. So it was designed to preserve the gospel story, Então, ele foi desenhado para preservar a história do Evangelho. and thus the charismatic delivered by the apostles to the churches for all time in history. E assim, a proclamação ou querigma entregue pelos apóstolos para todas as igrejas em todo o tempo e em toda a história. Against a backdrop of a narrower intent, Dando ali contra uma intenção bem estreita. and that was to stabilize those Jewish churches E isso era estabilizar as igrejas judaicas at a critical time of impending destruction of Jerusalem, num tempo crítico onde a destruição de Jerusalém estava sendo avançada and the emergence of the church from Judaism. e o emergir da igreja a partir do judaísmo. So Mark is writing to preserve the story, Então Marcos está escrevendo para preservar a história, but also to help stabilize the churches mas também para ajudar a estabilizar a igreja during a difficult time of persecution. durante um tempo difícil de perseguição. We're going to look at the different sections, the first beginning with the miracles and parables. Nós vamos olhar para sessões diferentes e nós vamos começar com milagres e parábolas. For us to understand the book of Mark and actually the other Gospels as well, Para nós entendermos o livro de Marcos e outros evangelhos também, it's important for us to understand the role of miracles and parables. é importante entender o papel dos milagres e parábolas. Mark is filled with miraculous stories. Marcos está cheio de histórias de milagres. About 1/4 of his gospel, there's 18 scenes, Em torno de 1/4 de seu evangelho, mais ou menos 18 cenas, which is a larger portion than any of the other Gospels. o que é uma porção bem maior do que em qualquer outro dos evangelhos. It plays a very important role in understanding Mark. Eles fazem um papel muito importante de entender Marcos. And parables are also important. E as parábolas também são muito importantes. Though they're not as prevalent as Matthew and Luke, Ainda que elas não sejam tão prevalentes em Marcos, ou em Lucas e em Marcos, ou em Mateus e em Marcos, Mark is careful to help us understand the role of parables. Marcos é cuidadoso em nos ajudar a entender o papel das parábolas, Carefully restricting their use in his gospel to both the veiling and revealing elements of the kingdom of God, cuidadosamente restringindo o seu uso no seu evangelho para as duas coisas, tanto revelando como cobrindo ou encobrindo alguns elementos do reino de Deus, which was the heart of Jesus' proclamation in Mark. que na verdade é o coração da proclamação de Jesus no evangelho de Marcos. So Mark's treatment lays a simple but careful foundation Então, o evangelho de Marcos, ele lança uma cuidadosa, mas bem simples fundação, so that we can understand the role of parables in Jesus' teaching and of the impending kingdom of God. para que possamos entender ou ter um entendimento do papel das parábolas nos ensinamentos de Jesus e no reino que viria. We'll focus on understanding the essential functions of both the miracles and parables in Jesus' ministry. Então nós vamos concentrar em compreender as funções essenciais de ambos, os milagres e as parábolas do ministério de Jesus. You'll see their function is much more specific, Você vai ver as suas funções como muito mais específicas, narrower than the contemporary use that generalizes miracles in some sort of social motivation. um pouco mais restrita dentro da nossa compreensão contemporânea
que usa e generaliza milagres dentro de uma motivação social. Parables are also seen as simple forms of teaching. Parábolas são vistas como formas simples de ensinamento. Often for common people, so that it was an easy way to tell a story. Geralmente para pessoas comuns que costumeiramente elas estavam mais acostumadas a histórias. Even for people that were non-literate could understand that gospel. De forma que até pessoas não letradas poderiam entender o Evangelho. In relation to miracles, Relacionado aos milagres, about 25% of Mark's material is stories of miracles. Cerca de 25% do material de Marcos são histórias de milagres. They play a very important role in laying down the charismatic story in a simple and clear manner. Eles têm um papel muito importante em lançar aqui uma história querigmática de uma forma bem simples e clara. A careful analysis of Mark's use of these miracles Uma análise cuidadosa do uso de Marcos desses milagres will show us that they have everything to do with teaching about Jesus' authority. mostra-nos que eles têm tudo a ver com o ensinamento da autoridade de Jesus. In the very first chapter of Mark, No primeiro capítulo de Marcos, he addresses the unique authority of Jesus, which amazed everyone. ele fala sobre a autoridade única de Jesus, que na verdade deixa todo mundo maravilhado. In verse 22, it says, everyone was amazed at his teaching in the synagogue of Capernaum. No versículo 22 diz que todos ficaram maravilhados com os seus ensinamentos You say, na what- sinagoga de Cafarnaum. Why were they amazed? E você pode perguntar por que eles estavam Because it says he maravilhados? taught as one who had authority. Porque ele ensinava como alguém que tinha The autoridade. same thing is said again at the end of the section in verse 27. A mesma coisa é dita novamente no final da sessão, no verso 27. They were all amazed and kept asking one another, what is this? A new teaching with authority. E a Bíblia diz que eles estavam todos maravilhados e perguntavam uns aos outros, dizendo: o que é isso? Um novo ensinamento com autoridade. What happened between these two things? O que aconteceu entre essas duas coisas? Jesus had cast out an unclean spirit from a man in the synagogue. Jesus havia expulsado um demônio, um espírito impuro de um homem na sinagoga. And those listening to this amazing teaching with authority, E aqueles que estavam ouvindo esse maravilhoso ensinamento com autoridade, they responded by saying he commands even the unclean spirits and they obey him. eles responderam dizendo: ele comanda inclusive os espíritos impuros e eles obedecem ele. So right from the beginning, Então, logo no início, Mark relates Jesus as teaching with authority, Marcos relaciona Jesus como ensinando com autoridade, to both his teaching and his miracles. tanto a seu ensino como aos seus milagres. So the term for authority is used twice in this scene. Então, o termo com autoridade é usado duas vezes nessa cena. It refers to one who speaks with authority Se refere àquele que fala com autoridade, from the presence of a significant position, de uma presença de uma, ou melhor, de uma presença de uma posição significativa, and it's something that others can perceive. e é algo que outros podem perceber. It's obvious to them. É óbvio para eles. This person either carries a certain confidence or presence. Essa pessoa tem ou uma certa confiança ou presença. And we'll come back to this idea of authority in a moment. E nós vamos voltar para essa ideia de autoridade em um momento. But still in the chapter 1, Mas ainda no capítulo 1, we see the healing of Peter's mother-in-law nós vamos ver a cura da sogra de and Pedro the healing of the leper. e a cura de um leproso. And after Jesus healed Peter's mother-in-law, E depois que Jesus curou a sogra de it says he Pedro, cast out many demons and told them not to tell anyone. a Bíblia diz que ele expulsou muitos demônios e falou para que eles não falassem a ninguém. Then he told the leper not to tell anyone. E depois ele fala para o leproso não falar para ninguém. And later on in chapter 5, we see a demoniac that he tells, and he tells him, go tell all your friends. E depois você vai ver no capítulo 5 ele curando o endemoniado e dizendo: vai e fala para todo mundo. So you wonder why the difference. E aí você pergunta: por que essa diferença? In the first instance, he already had crowds for his message and authority. E nos primeiros incidentes ele tinha já uma multidão como
como testemunhas da mensagem com autoridade. But with the demoniac, Mas com aquele endemoniado, he just entered that area, ele havia acabado de entrar naquela área and the miracle actually gained him an audience e o milagre, na verdade, traria para ele uma audiência, so that he would be able to proclaim the message. para que ele tivesse condições de proclamar a mensagem. So after a bit, this would get out of control Depois de um tempo, isso sairia do controle, because his purpose was not just to heal. porque o seu propósito não era só curar. His purpose was to establish his authority and his message. O seu propósito era estabelecer a sua autoridade e a sua mensagem. You can see this when you see him heal the paralytic in chapter 2. Você vai ver isso quando ele cura o paralítico no capítulo 2. At the same time, he's debating the scribes. E ao mesmo tempo ele estava debatendo com os The escribas. scribes come from a Greek word that's called grammarians. Os escribas vêm de uma palavra grega que é grammarians. They argued about words, but there was no authority presence there. Eles discutem sobre palavras, mas eles não têm nenhuma autoridade lá. Jesus responded to the questioning of him, Jesus responde ao questionamento feito a but he ele. says, so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Ele diz, para que vocês precisam saber que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. He told the paralytic, I say to you, stand up, take your mat, go home. Ele fala ao paralítico, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para casa. The miracle was attached to his teaching, O milagre estava ligado ao seu ensinamento and it established his authority. e estabeleceu a sua autoridade. In chapter 3, he healed the man with a withered hand, No capítulo 3, ele cura um homem com a mão ressecada, while the Pharisees were plotting against him. enquanto os fariseus estavam articulando para matar. And then the scribes said, well, your powers are demonic. E aos escribas concluem que o poder dele vinha do demônio. In chapter 4, he stilled a storm. No capítulo 4, ele acalma a tempestade. And the disciples begin asking in amazement, who is this man? E os discípulos começam a perguntar, maravilhados, quem é este homem? This goes on, miracle after miracle. E isso continua milagre após milagre. He fed the 5,000. Ele alimentou 5.000. He walked on water. Andou sobre as águas. He healed the sick. Curou os doentes. He cast out demons. Expulsou demônios. He opened the ears of a deaf man. Abriu os ouvidos de um He fed the surdo. 4,000. Alimentou He 4.000. restored the sight of a blind man at Bethsaida. Devolveu a visão ao homem em He cast Betsaida. out spirits from a demonic Expulsou boy. demônios de um menino. He healed a blind man. Curou o cego. We do not have time to cover all of this. Nós não temos tempo de cobrir todos. But his authority continued to be questioned around the miracles, both positive and negative. Mas a sua autoridade continuou a ser questionada em torno dos milagres, tanto positiva quanto The negativamente. followers were saying this, who is this man? Os seguidores perguntavam, quem é esse homem? While the Jewish leaders were challenging, by what authority do you do this? Enquanto os líderes judeus estavam desafiando por que autoridade ele fazia isso. So there was a growing question around his authority Então havia uma questão crescente em torno da sua and his autoridade identity e a sua identidade. as his kingdom message accompanied by miracles continued to spread. Enquanto a sua mensagem do reino, acompanhada por milagres, continuava a ser pregada. We see one more very important look at his miraculous powers. Nós temos mais um olhar muito importante sobre seus poderes miraculosos. When he cursed the fig tree on its way to Jerusalem, Quando ele amaldiçoou a figueira no caminho de Jerusalém. we find that it withered. E depois ela foi achada seca. And there's two very intriguing incidents followed. E aí tem duas coisas muito intrigantes que seguem. One of his explanations to the disciples the next day about the withered tree he cursed Uma foi a sua explicação aos discípulos no dia seguinte a respeito da figueira que secou. He used an analogy of the ability to move a mountain by faith, and he told them that they would have this authority in the future. Ele usou a analogia sobre a habilidade de mover uma montanha pela fé, e ele falou que eles teriam que ter essa autoridade no futuro. And immediately following, E depois, imediatamente, we have a scene where Jesus' authority was again questioned by the chief priests, scribes, and the elders. nós vamos ver uma cena em que a autoridade de Jesus foi novamente questionada pelos
principais dos judeus, os escribas e os anciãos. In this way, Jesus finishes a debate with them by telling them that he would not tell them the source of his authority. E aí nós vamos ver Jesus terminando a sua discussão com eles, falando que ele não iria revelar a fonte da sua autoridade. So in the first scene, Então, na primeira cena, we have the explanation of the cursing of the fig tree. nós vamos ter a explicação da figueira sendo seca, ou da maldição sobre a figueira. And this was a authoritative demonstration. E essa foi uma demonstração de autoridade. In the second scene, E na segunda cena, Jesus' authority is directly questioned, a autoridade de Jesus é questionada diretamente. all of them following the last miracle that we see in Mark's gospel. Todas elas seguindo o último milagre que nós vemos no Evangelho de Marcos. The miracles Os milagres are all about the authority of Jesus. são todos sobre a autoridade de Jesus. They represent the authority that had been delegated to him, Eles representam a autoridade que foi delegada a ele, which could not be denied. o que não podia ser negado. They raise the question of where he got this authority and who he was. Eles levantam a questão de onde ele obteve essa autoridade e quem ele era. For some people, authority was not an issue Para algumas pessoas, a autoridade não era o maior problema, because their need was greater than that question. porque a sua necessidade era maior do que aquela questão. For others, the authority was a gradual awakening, Para outros, a sua autoridade era um despertamento gradual. but for the Jewish leaders, Mas para os líderes judaicos, authority was a problem. a autoridade era um problema. But we're going to stop there to break for lunch, and Nós vamos parar aqui para fazer um break para o almoço. we'll pick up on the parables when we come back at 1 o'clock. Nós vamos I'm começar sorry, 12:45. nas parábolas quando nós voltarmos ao 12:45. Okay. And then- Pastor Joel, estamos à sua disposição se o senhor quiser, se alguém tiver pergunta, se alguém quiser fazer um comentário, ou então o senhor ora para que nós almocemos. Alguma pergunta, algum comentário? Senhor, nos allons prier. Eu pago o almoço dessa vez, tá? Eu fiz um comentário aí, pastor. Por favor, pastor Pedro. Eu enviei o comentário para o pastor Naline sobre o primeiro versículo de Marcos, perguntando por que não poderia ali colocar um versículo completo que fala no final que ele é filho de Deus, que tenha tudo a ver com a autoridade e a identidade de Jesus. Deixa eu ver. Agora eu estou vendo aqui o versículo, o seu comentário, pastor. Pastor Pedro Daniel, he's asking if it wouldn't be important to quote the first verse of Mark, the complete verse, when it says that the beginning of the gospel of Jesus Christ, Son of God, emphasizing also that he's the Son of God. Okay, It wouldn't be important Sure. to have. Sim, pastor, ele está dizendo que a sua colocação é boa e que seria bem propício colocar o versículo completo. I was only showing that the beginnings, showing the direction he was moving in, that's all. O fato dele ter colocado só aí o princípio do evangelho, ele diz que esse princípio era como isso ia se mover, que o princípio é mais abrangente, só que uma simples menção do princípio, But entendeu? it's a good point. Mas é um ótimo ponto que o senhor colocou aí. All right? All right. Ok? Ok. Então vamos orar e agradecer a Deus. Voltamos às 12h45, ok? Sim, senhor. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo ensino da Tua Palavra. Que delícia, Jesus, aprender a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Senhor, do Aula, do pastor Naline, que estão nos ministrando a Tua Palavra. Que gostoso aprendemos, Senhor. Obrigado por essa comunidade de irmãos
que estão aqui, Senhor amado e bendito, desejosos, sequiosos da Tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a guardar, a viver e ensinar essa palavra para a glória do Teu santo e bendito nome. Pai, abençoa o nosso almoço, Senhor, nos dá o pão do céu para alimentar as nossas almas e usa-nos nas Tuas mãos para alcançar o perdido e necessitado. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. Amém.